Segunda carta aos Coríntios 5, 6 e 7. Diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo, aqui ele estava dizendo que andava sempre de bom ânimo. Até parece que o apóstolo Paulo não tinha luta, né, pessoal? Ele teve muitas lutas. Paulo, o apóstolo, sofreu perseguições, apanhou de vara, foi apedrejado, passou alguns momentos de necessidades. Irmãos, ele passou por várias provas, mas ele dizia: estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Ele andava sempre de bom ânimo. A resposta está no versículo 7. Porque ele andava por fé e não por vista. Geralmente, as pessoas desanimadas, as pessoas que desistem, as pessoas que voltam atrás, as pessoas que recuam, essas pessoas deixam de olhar para Cristo. Essas pessoas deixam de olhar para a palavra. Ela deixa de andar pela fé. Vamos entender o que é fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que tem uma fé emocional. Tem muita gente que tem uma fé mental. Mas não é esse tipo de fé que vai fazer Deus operar. Não é. Não é esse tipo de fé que vai fazer Deus fazer maravilhas. O tipo de fé que o apóstolo Paulo está falando é a fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então tem muita gente que usa a força da mente. Tem gente que diz: não, mas eu sou valente. Mas isso não quer dizer que ela seja de fé. Tem muitas pessoas que conhecemos que são pessoas corajosas, que são pessoas valentes. Mas muitos não conhecem a Deus. E louvado seja Deus pela coragem, pela pessoa que é para frente, que é destemida. E eu falo no bom sentido, tá, pessoal? Mas em relação às coisas de Deus, é necessária a fé bíblica que vem pela palavra. Porque Deus tem compromisso com a palavra. Quando o apóstolo Paulo fala: por isso que não desanimamos. Ele está querendo dizer: eu não me desanimo, eu passo luta, mas eu tenho que me esforçar. É isso que ele queria dizer. E a Bíblia fala, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. Tem momentos na vida que nós não vamos precisar ter ânimo. Vai ser fácil fazer as coisas, porque a gente vai estar bem. Mas quando surgir as lutas, quando surgir as dificuldades, quando surgir as perseguições, quando surgirem os problemas financeiros, quando surgir um problema na família, quando surgir uma má notícia, a gente vai desanimar ou vai permanecer na fé? Então, o que nós estamos aprendendo aqui de início? As pessoas só desanimam porque não anda por fé, ela anda por vista. Ela olha mais para o problema, mais para as crises, mais para as dificuldades. Ela olha mais para as impossibilidades do que para a palavra, do que para Cristo. Por isso que ela desanima. Se você conhece alguma pessoa desanimada na fé, é porque essa pessoa tirou os olhos da palavra. Se ela não se esforçar, se ela não tiver ânimo, ela vai continuar desanimada. Infelizmente, derrotada naquela situação que ela está enfrentando. Por isso você não pode desanimar de jeito nenhum. E só tem um jeito de você não desanimar, é andar por fé. Em nome de Jesus, como Pedro. Pedro, ele andou por fé sobre as águas. Jesus andou, é óbvio. Eu quero falar de Pedro. Pedro andou sobre as águas, porque ele estava andando por fé, olhando para Cristo, olhando para a palavra. Mas quando ele sentiu um vento forte, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Cristo. Ali ele desanimou, ali ele se enfraqueceu e começou a se afundar. Até que ele despertou e clamou por Cristo, e o Cristo, nosso Senhor, o levantou e o colocou de volta no barco.
E tem pessoas que estavam indo tão bem na fé, olhando para a palavra, olhando para a promessa de Deus, olhando para Cristo, mas de repente ela começou a deixar o sentimento, as emoções a enganá-la. Olha que coisa. E como consequência, a pessoa começa a naufragar na fé, começa a perder a fé e vai desanimar, vai parar no meio do caminho, depois vai começar a murmurar, reclamar, vai dizer que ela nasceu para sofrer, que ela não tem sorte, vai inventar um monte de desculpa. Então não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Ele estava sempre de bom ânimo, mesmo diante das necessidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das crises, mesmo diante das perseguições, das chicotadas, das pedradas, ele estava sempre de bom ânimo. Sempre. E além disso, ele cuidava das igrejas. Ele fazia missões, ele não parava. Já pensou se o apóstolo Paulo tivesse desanimado? Já pensou se ele tivesse desistido? Nós não teríamos conhecimento dessas cartas que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Olha que coisa. Por isso que você não pode desistir. Porque você é uma pessoa levantada por Deus para salvar a sua casa, salvar a sua família. Você é um escolhido, uma escolhida com propósito. Agora, você não tem que temer os problemas. Você não tem que temer os gigantes. Você sabia que os gigantes são para serem vencidos e os problemas para serem resolvidos. Tem muita gente que se assusta com o gigante. Tem muita gente que se assusta com os problemas. E ela não entende que tem uma terra prometida entre o gigante e entre o problema. Ela não entende que é só derrotar o gigante, porque nós já somos mais que os vencedores. Em qualquer batalha que a gente entrar, nós já vencemos. Porque a palavra nos garante isso. O nosso inimigo, o diabo, já foi derrotado por Jesus Cristo. Nós não podemos ter medo. Nós devemos ser pessoas valentes e corajosas. Para que assim expulsamos esses gigantes no nome de Jesus, enfrentamos esses problemas e resolvemos ele e tomamos posse da terra prometida. Porque no início da promessa, ao fim dela, no meio tem um processo, tem um deserto, tem os gigantes. E quando esse gigante se levantar na sua vida, é sinal que você chegou diante da sua terra prometida. Deus te colocou de frente a ela, porque você passou por vários desertos, como aquele povo tinha passado por vários desertos. Mas a coluna de nuvem estava sobre eles de dia e a coluna de fogo sobre eles à noite. Deus nunca desamparou aquele povo, Deus nunca deixou faltar nada para aquele povo. Deus cuidou daquele povo até o fim. E eles não entraram na terra prometida antes por causa da incredulidade de muitos. Mas Deus cuidou dos fiéis. E eu quero que você entenda isto. Em nome de Jesus. Você não pode desanimar. Você tem que se levantar. Porque quando surgiu o problema, a crise, o gigante, é sinal que Deus te colocou diante da terra prometida. Já está lá a sua promessa para você tomar posse. Só que esse gigante espiritual que se levantou, esse problema, essa perseguição, essa luta, está colocando um medo em você. Para que você desista. Para que você não ultrapasse. Para que você não saia dali. E você acha que você chegou no seu limite. Não! Pelo contrário, você se esqueceu que Deus é com você. Você se esqueceu que o Todo-Poderoso disse, eu nunca te deixarei nem desampararei. Então, quando surgem esses levantes, quando surge o gigante, porque tem problemas que você vai enfrentando, que são problemas pequenos, para alguns, para outros são grandes, mas só para você entender aqui o lado espiritual, às vezes você está enfrentando problemas naníquos e você está vencendo esses problemas naníquos.
Mas quando você chegar diante da sua promessa, a terra da promessa, aí vai vir um gigante. E você vai temer? Você não pode temer. Pelo contrário, você sabe que a promessa é boa. Que Deus te prometeu e você sabe que ela é boa. E você não pode desanimar. É aí que você tem que se fortalecer em Deus e na fé. Naquilo que Deus disse pela palavra, tomar posse no nome de Jesus Cristo. Não desanime. Você chegou na terra da promessa. Vou te mostrar um exemplo pela palavra, conhecidíssimo. Olha o que diz aqui, Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extensa a mensagem. Capítulo 13, versículo 1 de Números diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem. Eram 12 tribos, cada um você vai enviar um de cada tribo, sendo o qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles que eram homens, todos os homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Esses homens que Deus mandou enviar, eram 12 tribos, cada um de uma tribo tinha que ser o cabeça, o líder. E nós sabemos que desses 12, 2 eram Josué e o outro era Caleb. No versículo 6 diz: Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Eu quero falar sobre Caleb aqui com vocês. Caleb foi um dos 12 espias. Ele era líder da tribo de Judá. Ele era o cabeça. Mas ele era valente, corajoso. Nós vamos ver isso. Como Josué. Diferente daqueles 10 líderes que eram cabeças das suas tribos, mas eram medrosos. Sabia que a terra era boa. Depois você lê todo o texto. Porém, infamaram a terra e colocaram medo no povo, trazendo um relatório negativo. E você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se dizem de Deus, e essas pessoas sabem que a promessa é boa, mas sempre vai trazer um relatório negativo para você desistir. Vai trazer um relatório negativo na empresa, na nação, o que está acontecendo. Sempre vai ter essas pessoas que trazem relatórios negativos. A gente pode ver no noticiário. Por que muita gente está com síndrome do pânico? Por que muita gente está com medo? Porque só ouvem má notícia. A partir do momento que elas começaram a ouvir boas notícias, e a boa notícia, principalmente o evangelho, a mentalidade dela vai mudar. Ela não vai ter uma mentalidade negativa. Pelo contrário, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Porque ela vai se encher de tanta boa notícia que ali vai transbordar através da sua fala. Essa pessoa não vai ser uma pessoa pessimista e negativa. Ela vai ser uma pessoa de fé. É diferente. Mas quando a pessoa é negativa, ela pode contaminar todo o ambiente. Você não pode ser uma pessoa negativa no seu ministério. Você não pode ser uma pessoa negativa na sua casa. Você não pode ser uma pessoa negativa no seu trabalho, na sua vizinhança. Você tem que ser uma pessoa de fé. Você tem que transmitir fé, coragem, valentia pela palavra, em nome de Jesus. E você sabe que Caleb era essa pessoa. Eu conheço um irmão que trabalha conosco na obra de Deus. Eu conheço esse irmão há 20 anos. O nome dele é João. Esse irmão João é um evangelista nato. Hoje ele está com 75 anos de idade. Mas esse irmão, eu nunca vi ele para baixo. Nunca. Nunca, desde que conheço ele. Sempre para frente. Sempre animando o povo. Sempre procurando levantar o povo. E quem conhece ele sabe que eu estou falando e é verdade. É raro você encontrar uma pessoa como ele. Sempre para frente. Faça chuva ou faça sol. Ele não muda em relação à fé, em relação às coisas de Deus. Isto não quer dizer que ele não tenha luta. Ele respira a alma. É uma pessoa que não desiste. É uma pessoa para frente. É óbvio que tem os seus momentos de aflição, de angústia, como todos nós temos. Mas eu quero dizer para você que eu nunca vi esse homem para baixo, se lamentando. Nunca.
é um exemplo de fé. Eu sempre tive uma admiração por ele. Primeiramente por ser um grande homem de Deus, mas um grande homem de fé. Que exorta, que fala da palavra, que procura animar as pessoas. É um Caleb, como Caleb aqui. Eu quero dizer para você, desperta. Você não é qualquer um. Você é co-herdeiro com Cristo, isto é, a herança de Deus te pertence também. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, diz a palavra do Senhor. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus chamou o povo, chamou Moisés e falou: envia espias a Canaã, que eu estou dando na terra para vocês. Vai lá, espie, mas ela já é de vocês. E eles foram. E Caleb era um dos 12 espias. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamar a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os moradores. E todo o povo que vimos, a eu olhar, e todo o povo que vimos, no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, olha, vimos ali gigantes, mas não consegue ver Deus na situação. Só vê gigante, só vê problema, só vê fantasma. Ah, é um fantasma! Era Jesus que estava andando sobre as águas. Também vimos ali filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se sentiam gafanhotos em relação àqueles gigantes. Quem é maior, aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, do que aquele gigante? E assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, eles tinham uma missão, esses 12, porque a terra já era deles, por promessa de Deus, e chegou o tempo de tomar posse delas. Deus só mandou aqueles espias para que eles espiassem e vissem como que a terra era boa, e eles viram que a terra é boa. Leia depois o capítulo 13. Eles viram, e Moisés falou para ele, ó, eu vou ler o 17 em diante, que diz assim, ó, o 18, quando Moisés enviou e disse assim: e vede que terra é, e o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se bom ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, em fortalezas. E eles foram e viram a terra, eles voltaram depois de 40 dias. Olha o que diz aqui o versículo 27. Os espias disseram, e contra lhe disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aí ele diz, esses 10 espias, viu que a terra era boa. O povo, porém, sempre tem gente que coloca um porém, todavia, contudo, mais começa a colocar dificuldade. Aí diz, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Já Caleb, ele era valente, ele era diferente dos demais. Ele mandou o povo se calar. Os espias, vamos subir lá, vamos tomar posse, a terra nos pertence, vamos nos animar, nós vamos prevalecer contra esses gigantes, não tenha medo não. Mas esses 10 espias insistiram, nós somos gafanhotos. Como que você se vê diante do problema? Hã? Você se esqueceu que o maior que está em você do que esse que está no mundo? Você se lembra da fé que Deus te deu? Da promessa que Deus te deu? Agora você fica colocando dificuldade, porque você enfrentou várias lutas e venceu, mas agora surgiu um gigante. Então, criatura, ó filho de Deus,
Se chegou diante da sua terra prometida, por isso esse levante. Por isso que andamos por fé, não por vista. Esses 10 espias, eles viram que a terra é boa. Deus cumpriu a palavra, a terra é boa, ela manda leite e mel. Olha os olhos da fé. Mas quando olharam para o gigante, não olharam com os olhares da fé, mas com o olhar de medo, de covardia. Por isso que eles desanimaram, porque andaram por vista. O apóstolo Paulo disse, estamos sempre de bom ânimo, porque andamos por fé. Como Josué e Caleb, por isso que eles se animaram, por isso que eles eram para frente, por isso que eles eram valentes e corajosos. Os gigantes que se levantam contra nós são para ser vencidos. Eles são as últimas barreiras para que conquistamos a promessa. Abre os teus olhos. Por isso que a situação fica pior. Por isso que aparentemente não tem jeito. Por isso que se a gente olhar por vista, é impossível. Mas quando houve esse levante, opa, cheguei diante da terra que manda leite e mel. É a terra da promessa, minha promessa. Aí o que você tem que fazer? Trazendo para o Novo Testamento, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeça a Deus, se submeta a Deus, a sua palavra. Resistir ao diabo com a palavra, com o nome de Jesus, ele foge, porque é maior que está em nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Olha que interessante, os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades que esses 10 espias olharam e viram, Josué e Caleb também viram. Mas olha o olhar diferente aí. Um tinha olhar de fé, outro tinha olhar de medo. Gigantes são para serem vencidos e os problemas para serem resolvidos, em nome de Jesus. Vamos ver uma outra coisa aqui, capítulo 14, versículo 24. É interessante notar que quando o Caleb e Josué rasgaram as suas vestes, porque o povo queria levantar o capitão, voltar para o Egito, começaram a falar mal de Deus, começaram a falar mal de Moisés, era bom que morresse no Egito, aqui nesse deserto. Aí eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Quem aparece? O Senhor. Irmãos, cuidado que os incrédulos que estão no nosso meio querem apedrejar aqueles que são de fé. Cuidado. Não tenha medo não. Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra aqui, capítulo 14, versículo 24. Olha o que Deus fala. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Mas os demais não. Inclusive Deus queria acabar com todos eles. Mas o Moisés aqui, irmãos, ele faz uma oração tão linda e forte, e ousada e corajosa. Senhor, se o Senhor matar esse povo, os egípcios e as pessoas que viram o que o Senhor fez no meio desse povo, vai dizer, ele libertou o povo, mas ele não teve capacidade de colocar o povo na terra prometida. Vamos falar mal do Senhor. Forte isso, hein? Moisés teve que orar e falar com Deus para Deus mudar. Deus está esperando que a gente ore, irmãos. Que tem muita gente aí, irmãos, que são incrédulas. Mas eu quero dizer para você que por causa de você, tem até um hino que diz, Deus move céu e terra. Em nome de Jesus. Deus falou, no meu servo Caleb houve outro espírito. Não é espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio, de coragem, de fortaleza. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Eu vou além aqui, versículo 35 e 38. Olha que forte isso. 14, 35 ao 38. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação. Congregação má. Quando a congregação é incrédula, ela é uma congregação má. E não tinha qualquer pastor, não, era Moisés, tá? E assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim, que viu os milagres que Jesus fez, que Deus fez. Neste deserto se consumirão e aí falecerão.
E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Olha aí, esses que trouxeram relatório negativo, fizeram com que o povo, olha, que voltasse contra Deus, contra Moisés e murmurasse. Cuidado, tem gente que é incrédula, que não crê no que Deus disse, que desanimou, sabe que a terra é boa, mas não tem coragem de enfrentar, de renunciar, de abrir mão, não tem valentia, não tem fé, recua diante da dificuldade, quer que você recue também, que você murmure e reclame como ela. Não faça isso não. Você tem que ser diferente. E você tem que ter um outro espírito. Em nome de Jesus. Você quer parar? Problema seu. Eu vou me esforçar e vou ter ânimo. Eu vou continuar crendo na palavra. A palavra de Deus diz: ainda não resististe até o sangue. Em nome de Jesus. E diz mais a palavra do Senhor: aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ouça o que você vai ouvir aqui agora. Os valentes na fé são protegidos pelo Senhor. Eu vou falar mais uma vez. Os valentes, os corajosos, que creem em Deus, vai ser protegido por Ele. Pode se levantar o gigante que for. Deus vai guardar. O gigante não vai conseguir tocar. E vai conquistar a terra. Deus falou, como em Calebe houve outro espírito, e perseverou em me seguir. Ele vai ver a terra e vou colocar ele nela. Por causa dos incrédulos, ele teve que rodear mais 40 anos. Às vezes parece que não, né? Mas a incredulidade pode afetar algumas circunstâncias, alguma situação. Pode atrapalhar toda a congregação. A incredulidade. Tiveram que rodear mais 40 anos. Lembrando que a fé tinha que ser coletiva. É diferente. Ali não era uma fé individual, era para toda a nação aquele mandamento. Não era um mandamento específico para Josué, era para toda a nação. Vai lá, a terra é de vocês. Mas Deus os protegeu. Continue na fé, vai ter proteção para você. Quando quiserem te apedrejar, Deus não vai permitir. Porque Deus guarda aqueles que são de fé. E eu estou falando da mesma fé, viu? Que se dizem que tem a mesma fé. Deus vai guardar você. Em nome de Jesus. Eu estou finalizando, hein? Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Versículo 34 ao 36 diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir-me. Também, enfim, só está aqui. Outra coisa que eu quero falar para você, além de Calebe ser protegido pelo Senhor, ele também foi honrado por Deus. Você viu o jeito que ele fala de Calebe? Os outros foram malignos, foram incrédulos, infamaram a terra, a promessa que eu fiz, não crer em mim. Não vou entrar, mas Calebe não. Calebe é um homem de fé. Calebe acreditou em mim, ele perseverou em me seguir, ele perseverou em acreditar em mim, na minha palavra. Eu vou honrá-lo. Não tem como não honrar. Você acha que não teve momentos que Calebe não teve os momentos de angústia, de aflição? Teve. Mas ele se fortalecia. Não, Deus prometeu, eu vou para cima. Em nome de Jesus. Deus vai honrar quem é de fé, que não volta atrás. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas por quê? Porque Calebe, ele andava por fé e não por vista. Por isso que você não via ele desanimado. É só ler a história de Calebe, leia aí os textos. Você não vê ele para baixo desanimado
Pelo contrário. Você quer ver? Olha o que diz Josué 14. Josué, capítulo 14, nas divisões da terra. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, 14, versículo 7 em diante. Olha o que diz. Eu vou ler o 6, tá? No contexto. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades-Barnea, por causa de mim e de ti. Ele está reivindicando a promessa de Deus. Josué estava liderando, ele falou assim, você sabe a palavra que Deus me deu, não somente a você, mas a mim também, a promessa que ele fez. Ele sabia o que pertencia a ele pela palavra. Ele sabia que a promessa pertencia a ele, irmãos. Desperta! Quantas promessas Deus já fez pela palavra? Uma delas, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é promessa. Mas será que a tua fé é a mesma do que uns anos atrás? Então vamos continuar lendo. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Ele está dizendo, eu tinha 40 anos, José, você sabe disso, quando eu fui espiar a terra. E eu trouxe a resposta que eu sentia no meu coração. Eu falei, não, Deus vai nos dar terra, essa terra é nossa, não como os demais. Aí ele diz, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele fala, mas os meus irmãos que subiram comigo, viram a terra, viu que era boa, mas derreteu o coração do povo, colocou medo no coração do povo, desestimulou o coração do povo. Cuidado com esses que querem te desestimular. Quer derreter o seu coração, quer colocar medo, quer colocar obstáculo. Josué não, ele disse, mas eu perseverei em seguir o meu Deus. Eita glória! Por quê, irmãos? Porque ele andava sempre de bom ânimo, porque andava por fé, não por vista. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Foi confirmada a promessa a ele. Você que está perseverando aí, você que está me ouvindo, no nome de Jesus, está perseverando em seguir a Deus e não está desistindo das promessas de Deus, em seguir a Deus, ele vai honrar você. As promessas de Deus, os sonhos de Deus serão realizados na sua vida. Isso é palavra de Deus. Não fique incrédulo não, senão você vai ter que ficar andando mais 40 anos. Crê no que Deus falou para você. Acredite no que Deus falou para você. É agora, é já. E diz mais. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. A promessa deixou de ser cumprida não por causa dele, mas por causa dos outros. Mas ele permaneceu na promessa. Ele disse, 45 anos se passaram, mas eu creio na promessa. 45 anos se passaram, disse Calebe para Josué. Mas eu ainda creio na promessa. Eita glória! Eita, irmãos, tem gente que passa uns meses, um ano, 2 meses, está desanimado, desistindo. Altos e baixos. É inconstante, é que nem a onda do mar. Não consegue se firmar na fé. Sempre desanima. Olha para a palavra, se levante. Toma posse da vida eterna. Toma posse das promessas de Deus. Em nome de Jesus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Vá para cima. Vence o seu inimigo em oração, usando o nome de Jesus, o poder de Deus. Pastor, mas a luta é tão grande então. Você já enfrentou lutas pequenas, está enfrentando uma luta grande?
é porque você chegou na terra da promessa. Expulsa esse gigante no nome de Jesus. Fique na fé. Não volte atrás, não recue. Deus é contigo, a bênção já é tua, em nome de Jesus. E diz mais: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele está falando aqui tanto espiritualmente como fisicamente. Falou, meu corpo é forte. Ele não olhou para o corpo dele não, irmão, 85 anos. Ele era forte na fé, com 85 anos, e no corpo físico. Ele está dizendo, porque assim, a fé sobrepõe tudo, irmãos. O mundo espiritual, tudo acontece no mundo espiritual. Vai acontecer no físico. E ainda hoje estou tão forte, a minha fé é a mesma de quando eu tinha 40 anos atrás, quando eu tinha 20, de quando eu comecei a seguir a Deus. De quando eu comecei a servir a Deus. A minha fé é a mesma. Eu te disse do irmão João, o obreiro. Nunca vi ele para baixo desanimado, irmão. Sempre para frente. Sempre para frente. E a fé dele é a mesma. Não muda. Glória a Deus. Ah, se tivesse mais gente assim. Ele nem sabe que eu estou falando isso dele. Irmãos, a Bíblia diz, louve o estranho. Dai honra a quem tem honra. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Tem muitos homens de Deus, irmãos. Muitas mulheres de Deus, tem muitas. Que é para frente, não desanima. Tem as lutas. Vem lá nas suas orações, até chora diante de Deus. Quem nunca? Mas não quer dizer que ela não é fraca na fé, vai desistir. Não é isso não, são os momentos de luta. Mas a fé no coração dela, ela crê de todo o seu coração em Deus. Irmão, se Jesus chorou, irmão, se Jesus ficou angustiado, nós também vamos ficar. Mas ele permaneceu na fé. Sempre. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele disse, qual a minha força então era tal, é agora a minha força para a guerra e para sair, para entrar. Agora, pois, olha o que ele fala. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades ali. Anaquins são gigantes. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Ele perseverou em seguir a Deus. Você acha que não tinha momento que às vezes ele pensava em parar? Em alguns momentos, não. É nesse momento que se fala, não vou perseverar. Não vou desistir dessa promessa, eu vou perseverar. O inimigo quer que eu pare, as circunstâncias querem que eu pare, eu vou perseverar. Eu vou insistir. Quantos anos se passaram, a pessoa diz, e não se cumpriu. 45 anos a fé dele era a mesma. A sua fé é a mesma de quando você aceitou a Cristo? De quando Deus prometeu para você o que ele disse que faria na sua vida? Você continua crendo da mesma forma? A sua fé em Deus é a mesma, a sua fé em Jesus Cristo é a mesma. Você continua valente, corajoso para frente? Hoje você é um desanimado, uma desanimada. Ou você hoje é um inconstante. Essa palavra aqui é de exortação. Deus está querendo dizer que é com você. Você só precisa despertar esse gigante dentro de você. Você precisa liberar esse poder que está dentro de você. Em nome de Jesus. Porque você é filho de Deus, filha de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Caiu, se levante. Em nome de Jesus. Sacode a poeira. Muda suas vestes. Deixa a unção de Deus descer sobre a sua vida. Vai à luta. Deus só está esperando isso na sua vida. Senão você vai ficar dando volta no deserto. Mais 40 anos. Para de dar volta. Você só precisa crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. E olha o que Calebe fez. Capítulo 15, versículo 13.
Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Cesai, tudo gigante, hein? E Aimã e Atalmai, gerados de Anak. Aí ele foi conquistando. Por quê, pessoal? Porque a fé dele não era a mesma. Porque ele andava por fé e não por vista. A fé dele era a mesma. Pessoa perseverante. Tem situação que vai ter que perseverar. Tem situação na sua vida que você vai ter que insistir. Agora, se você está desanimado, nós vimos lá no início da mensagem. Segunda carta aos Coríntios 5, 6 e 7. Por isso não desanimamos. Porque andamos por fé e não por vista. Se você está desanimado, você está para baixo, é porque você não está andando mais por fé. Você está olhando para os problemas e para os gigantes. E você vai perder a promessa de Deus. Você está diante dela. Creia nela. Por isso, volte a olhar para Jesus. Volte a andar sobre as águas. Para de olhar para os ventos como Pedro. Você vai naufragar na fé. Para de olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, para as impossibilidades. Se anime, se esforce, se levante, porque você nasceu para vencer em Cristo. Na realidade, você já é mais que vencedor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, em nome de Cristo Jesus? Vamos pedir para Deus derramar uma unção poderosa sobre nós? Vamos clamar pela glória de Deus? Hein? Vamos se levantar no nome de Jesus? Vamos nos animar? Vamos fazer com que essas barreiras caiam em nome de Jesus? Pela fé? Vamos fazer que essas situações contrárias sejam derrotadas? No nome de Jesus? Vamos paralisar a ação do maligno? Vamos fazer isso no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, se você puder fechar os teus olhos. O poder de Deus vai te alcançar aí. Em nome de Cristo. Oh, glória! Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Acabamos de ouvir a Tua palavra. Esta palavra de exortação e de despertamento, de avivamento. Esta palavra veio para nos despertar, Senhor. Em nome de Jesus. Porque muitas das vezes naufragamos na fé. Muitas das vezes desistimos. Muitas das vezes desanimamos, ó Deus, diante das circunstâncias. E tudo isso acontece porque paramos de andar pela fé. Paramos de andar pela palavra e começamos a olhar para os problemas. Mas o Senhor nos mostrou o que nós devemos fazer. Nós nos arrependemos, Deus. Perdoe as nossas falhas. Perdoe, meu Deus, a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, as incertezas. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Perdoe as murmurações, as reclamações. Porque nós vamos nos levantar em Cristo. Nós vamos nos animar em Cristo. E vamos tomar posse da promessa que o Senhor nos deu. Em o nome de Jesus. Assim como Calebe, com 85 anos, a fé dele era a mesma, a força dele era a mesma de quando ele tinha 40. Ele era animado, era para frente. E nós vamos ser animados e vamos ser para frente. Porque o Senhor é conosco para nos dar vitória. Não há derrota para aqueles que são de Cristo Jesus. Nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. O Senhor nos fez reis e sacerdotes, Jesus, para o nosso Deus. E nós vamos ao teu nome agora para repreender toda ação do diabo, toda ação maligna. E em nome de Jesus, diabo, nós quebramos o teu poder. Espírito do desânimo, espírito maligno do inferno que se levantou, trazendo medo, insegurança, incredulidade, demônio que veio com opressão, nós quebramos o teu poder. E dizemos que essa ferramenta sua não prospera mais, diabo. Está amarrado esse medo, essa síndrome do pânico, esse
esse espírito do medo, nós expulsamos em nome de Jesus, espírito de incredulidade, espírito do diabo, pode sair agora em nome de Jesus, pode sair com a tua amarração, diabo, você que estava aprendendo essa promessa, bênção, você vai embora, você estava amarrando e pedindo a gente de tomar posse, vindo através de problema, para que a gente desista, fica com medo, nós paralisamos essa atuação agora, e o nome de Jesus, e essas promessas, e essas falas negativas, relatórios negativos, pessimistas, nós amarramos e também paralisamos essa ação, e vai embora, diabo, porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vai pegar agora tudo que é seu, tudo que é seu na vida desta pessoa, no ministério dela, na casa dela, na vida da família, dos parentes, da vida profissional, financeira. Vai embora da vida dessa pessoa, essa doença do inferno, essa dor do inferno. Vai embora com essa macumba, com essa desgraça, com essa maldição, com essa doença, essa enfermidade. Vai embora com esse medo, pega todo o teu peso e vai embora em o nome de Jesus. Pai, assim nós te glorificamos. Confirme e coopere conosco, como tu fizeste com os discípulos quando expulsava os demônios, o Senhor cooperava com eles através de sinais, milagres e maravilhas. E nós cremos, porque no nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Pai, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Não há um Deus como o Senhor, nunca houve e nunca haverá. Tu és o nosso Deus e nós vamos perseverar em Te seguir, porque Te amamos, ó Deus, de todo o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus.